A habilidade 8 é a seguinte: inferir a tese, o ponto de vista em um texto da ordem do argumentar, com base na argumentação construída pelo autor. Então, é nada mais, nada menos que descobrir qual é a tese do texto, qual é o ponto de vista do autor a respeito do tema sobre o qual ele está trabalhando, discutindo. Então, nós temos aí uma tirinha que mostra um conjunto de pessoas caindo de um abismo, e uma delas, que já está em queda livre, segurando uma faixa chamada Bloco da Desinformação. Inclusive um trio elétrico já pela metade, não é? Só aparece a metade dele no desenho, com um homem com microfone também em queda livre. E aí há duas pessoas que estão nessa fila e estão conversando, e uma pergunta para a outra: para onde este bloco está nos levando? E a outra responde: sei lá, segue o fluxo e vamos nos divertir. Então, baseado nessa tirinha, a pergunta 25 do IQE, que é: na cena representada no texto, percebe-se como ponto de vista do autor. Ou seja, em cima desse desenho, dessa imagem e desse diálogo entre esses dois foliões, ele quer saber qual é o ponto de vista do autor. E aí são as alternativas. A letra A: quem é desinformado pode ser manipulado por outras pessoas. Letra B: no carnaval do Brasil, o principal divertimento é seguir os blocos. Letra C: só gosta de carnaval quem sai em blocos pelas ruas brasileiras. Letra D: no Brasil, aquele que gosta de carnaval é desinformado. Ou letra E: o carnaval é resultado da alienação de muitos brasileiros. Bom, numa análise assim bastante clara, nós percebemos que a intenção do autor, do Duque, não é criticar o carnaval, mas sim criticar a manipulação das pessoas. E isso se revela através do diálogo dos dois personagens. Por bloco carnavalesco, ou por bloco, quando um personagem pergunta para o outro: para onde esse bloco está nos levando? Entenda-se grupo social, ou entenda-se um conjunto de ideias fechadas que às vezes nós aceitamos, assimilamos e reproduzimos sem refleti-las devidamente. Então essa é a crítica que está embutida nessa construção, não é? Feita pelo Duque. Então, sei lá, segue o fluxo e vamos nos divertir. Então é uma crítica a um pensamento imediatista, a um pensamento ultra-individualista ou mesmo irresponsável, no sentido de que não é necessário refletir, não é necessário pensar, não é necessário tomar uma posição consciente. Nós seguimos a maioria, só que a maioria está caindo pelo abismo. Então, sem dúvida, a alternativa correta é a letra A. Quem é desinformado pode ser manipulado por outras pessoas. Então vamos às dicas do dia. Bom, as dicas valiosas de hoje são: observar atentamente a pergunta, aprender a identificar a tese em textos argumentativos, ou seja, saber que todo texto argumentativo, incluindo as dissertações escolares, que são muito comuns, né? Inclusive que é o gênero que é cobrado no Enem, elas possuem uma tese. O que é a tese? A tese é o ponto de vista, é a opinião do autor, por que ele acha que determinado fato está ocorrendo, quais as razões principais. E é em cima dessa tese, dessa opinião, desse ponto de vista que ele constrói sua argumentação. Então a tese, na dissertação, por exemplo, ela está exposta na introdução. Então a introdução no texto dissertativo, ele tem por objetivo expor o tema e apresentar a tese. O desenvolvimento é a ampliação da tese, ou seja, é uma argumentação detalhada, que amplie a tese, que consiga sustentar a tese. Então o desenvolvimento é a sustentação da tese, e a conclusão é a reafirmação da tese e, no caso da proposta do Enem,
a apresentação de uma proposta de intervenção, uma proposta de solução, porque o Enem sempre trabalha com situações problema, ou seja, situações que estão ocorrendo no país, que são um problema, um impasse e que necessitam de soluções. Então, o Enem sempre trabalha com esse tipo de tema, que nós chamamos também de situação problema. Então, ele sempre pede uma proposta de intervenção, que é lá onde você vai eleger ou colocar quais devem ser as ações do poder público, da sociedade, para resolver a questão, para resolver o impasse, para resolver o problema. Então, sempre que você estiver lendo um texto argumentativo, procure a tese, procure circulá-la, procure sublinhar as ideias centrais, faça leitura e releitura, até que você consiga identificá-la. E com o tempo, isso se tornará uma prática e você desenvolverá essa habilidade. Não esqueça nunca de ler os textos com atenção, de participar das aulas de língua portuguesa, principalmente das aulas de redação, de produção textual, para que você possa desenvolver a habilidade da escrita. A habilidade da escrita, ela é desenvolvida principalmente através da prática, da leitura, de muita leitura e de prática de escrita. Então, é um caminho assim infalível para você ter uma proficiência em escrever. Você precisa escrever muito e ao mesmo tempo ler muito. Então, essas duas coisas combinadas, elas geram efeitos, resultados além das expectativas, muitas vezes. Bom, essas são as dicas de hoje. Ficamos por aqui. Até a próxima.